Fala pessoal, estamos aqui em mais uma cola da prova e o tema de hoje é Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi considerado o maior conflito já enfrentado pela humanidade até então. A gente nem imaginava que alguns anos depois viria um conflito ainda muito pior. A guerra, que durou 4 anos, matou cerca de 15 milhões de pessoas, entre civis e militares, e afetou o mundo inteiro, todo o globo, de uma forma ou de outra. Entre o final do século XIX e início do XX, o mundo passava por um desenvolvimento industrial sem precedentes, novas tecnologias em todas as áreas, cidades cada vez maiores, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Mas esse desenvolvimento tinha um custo. Era necessário cada vez mais matéria-prima e mercado consumidor para promover a prosperidade do capitalismo. As nações industriais buscavam mais áreas para explorar, e isso gerava uma competição por domínio de territórios na África, na Ásia e na América Latina. E essa corrida por novas áreas de exploração foi o que deu início ao imperialismo. A gente já fez aqui no canal um vídeo sobre o tema imperialismo, que é fundamental para você entender a Primeira Guerra. Clica aqui em cima, no card, para você conferir. Mas voltando à Primeira Guerra Mundial, os conflitos entre as nações europeias se acentuaram cada vez mais no final do século XIX e começo do século XX. E dois fenômenos evidenciam essas rivalidades. O primeiro deles foi a corrida armamentista, em que países europeus começaram a investir cada vez mais nos seus exércitos e na indústria bélica. Pela primeira vez, vinham sendo utilizadas novas armas em grande escala, que vinham sendo aprimoradas e vão ser cada vez mais eficientes. A utilização de armas químicas como o gás clorídrico, o gás mostarda e o gás lacrimogênio mataram mais de 1 milhão de pessoas durante a Primeira Guerra. Armas de repetição, tanques, canhões tiveram um papel decisivo nas batalhas da Grande Guerra, assim como o avião, que foi utilizado pela primeira vez durante conflitos armados. Outro fenômeno que antecedeu o conflito foram as alianças militares que foram se formando por afinidades econômicas, militares, étnicas e até mesmo estratégicas. Basicamente, de cada lado, tínhamos 3 grandes potências encabeçando essas alianças. De um lado, temos a Tríplice Aliança, composta pelos impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano. Do outro, temos a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e pelo Império Russo. No início do século XX, uma série de pequenos conflitos acirravam as disputas entre as potências. Justamente no momento em que todas se armavam e se aliavam umas contra as outras, a Europa parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Faltava só uma faísca. E a faísca foi o assassinato de um príncipe austríaco, que se tivesse morrido 10 anos antes, não teria tido a mesma proporção e o alcance que foi esse assassinato. Porém, nesse momento, estava todo mundo com sangue nos olhos e a faca nos dentes, e a treta foi generalizada. Minha metralhadora atira 1000 balas por minuto. Meu tanque de guerra é impenetrável. Vem sentir o cheirinho do meu gás, vem? Minha bomba é maior que a sua. Nhê, 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 nhê. Mas ninguém imaginava o desastre humanitário que viria na sequência. A guerra se arrastou por anos. Ninguém imaginava que ia durar tanto. As forças militares estavam bem equilibradas entre as alianças. E boa parte da guerra foi lutada em trincheiras. A coisa toda só teve uma conclusão em 1917, quando a Rússia saiu do conflito em função de uma revolução interna e a águia da justiça, da democracia e da liberdade pousou sobre a Europa. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado da Tríplice Entente, a Alemanha e seus aliados foram definitivamente derrotados. No fim do conflito, a Europa estava arrasada, com cidades destruídas, milhões de mortos e uma economia em frangalhos. Mesmo com toda essa desgraça, os países vitoriosos não ficaram satisfeitos. Eles queriam vingança. Entre 1918 e 1919, foi elaborado o Tratado de Versalhes pelos vencedores, o que colocou toda a culpa da guerra nas costas da Alemanha. Os alemães foram obrigados a pagar pesadas indenizações. Eles perderam territórios, eles tiveram o seu exército limitado e foram obrigados a eliminar a sua indústria bélica. Outros países também sofreram punições depois da guerra, mas nenhuma tão pesada quanto a Alemanha. Era o fim da Primeira Guerra Mundial, mas a semente de um novo conflito havia sido plantada. Os alemães haviam sido humilhados, destruídos, empobrecidos e no final das contas esse rancor vai acabar levando a um outro conflito muito maior. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Eu não sei se vocês perceberam, mas nesse vídeo não tem imagens de soldados, de armas e nem de cadáveres. A gente, como professor de história, sempre ouve dos alunos e das alunas quando que vai chegar o tema Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Pô, prof, a gente quer estudar as grandes guerras.
Isso é bem recorrente. Os Discovery e os History da vida, eles exploram as grandes guerras, sempre dando ênfase entre o bem e o mal, o glorioso, o triunfal, e acabam dando muito glamour à barbárie. Parece que eles apelam àquele sentimento mórbido que todos nós temos, tipo quando tem um acidente de trânsito e a gente para olhar, sabendo que ali tem pessoas que se machucaram, que morreram. Uma das propostas desse vídeo é justamente fazer uma reflexão sobre o que realmente importa quando tratamos o tema grandes guerras. Nós, historiadores, temos uma responsabilidade com o passado, de tentar olhar para ele, de tentar compreendê-lo, sem exaltá-lo, sem torná-lo heróico e glorioso. É muito legal assistir lá no History como uma nova arma vai funcionar, como que um general era o cara, como que as novas tecnologias militares foram fundamentais para vencer os conflitos. Mas a gente não pode esquecer nunca que isso implica na morte de pessoas. Manja, seres humanos, as guerras matam, as armas matam, o ser humano mata. E isso vale uma reflexão, você não acha? Então é isso aí, pessoal. Encerramos mais um vídeo do Na Cola da Prova. Espero que vocês tenham gostado, que tenham apreendido alguma coisa aí que ajudem vocês nas provas que vocês farão em breve. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de apertar o botãozinho ali da sinaleta, né, para receber as novas notificações. A gente fica por aqui, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo do Na Cola da Prova.